Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. No Getsêmani, Jesus reza: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha, e sim a tua vontade. O que significa essa contraposição de vontades? É oportuno passar rapidamente pela cristologia antiga para procurar entender. No Concílio de Calcedônia, em 451, os padres procuraram conceituar a união da divindade e da humanidade em Jesus Cristo. Afirmaram que, em Cristo, a única pessoa do Filho abraça e sustenta as duas naturezas, a divina e a humana, sem que elas se confundam e sem que haja separação entre elas. Quer dizer que permanece a infinita diferença entre Deus e o homem, o Criador e a criatura. A humanidade continua a humanidade e a divindade continua a divindade. A humanidade de Jesus não é absorvida pela divindade e nem reduzida por ela, mas é sustentada por ela. Essa fórmula única pessoa procura explicar a unidade radical na qual Deus, em Cristo, se tornou um com o homem. Foi uma fórmula criada pelo Papa Leão Magno, que ultrapassou em muito aquele momento histórico. Então surgiu uma heresia chamada monotelismo. Segundo ela, por causa da unidade da pessoa de Cristo, só poderia existir uma vontade nele. O grande teólogo Máximo, o Confessor, que morreu em 662 d.C., elaborou uma resposta para esta heresia. Deus não se teria feito verdadeiramente homem se a vontade do homem fosse como que amputada pela vontade divina, se o homem não tivesse vontade, que é uma das principais características da pessoa. Por isso, as naturezas divina e humana e a única pessoa do Filho devem ser olhadas cada qual no seu próprio modo de ser. Significa que existe em Jesus a vontade natural da sua natureza humana. Mas há uma só vontade da pessoa de Cristo, que acolhe essa vontade natural. Nós sabemos que, a partir da criação, a vontade humana estava voltada para a vontade divina, e ao aderir à vontade de Deus, encontrava a sua realização e não a sua destruição. De fato, a vontade humana tende para a cooperação com Deus. Entretanto, por causa do pecado dos primeiros pais, a vontade humana começou a se opor à vontade de Deus, como se Deus fosse um inimigo que quisesse tolher a liberdade do homem, como se a vontade de Deus ameaçasse o homem. No Monte das Oliveiras, Jesus reconduz a vontade humana à vontade de Deus, restabelece o homem na sua grandeza primitiva. Na vontade humana natural de Jesus está presente a resistência ao sofrimento e à dor. Ele não gostaria de passar por tudo o que iria passar na sua santa paixão. Mas Jesus luta como homem e vence. Arrasta a natureza humana recalcitrante para o alto, na direção de sua verdadeira essência, a comunhão com a vontade de Deus. Ele passa do contraste das duas vontades à comunhão, e isso se dá por meio da obediência da cruz. A oração de Jesus, não se faça a minha vontade, mas a tua, de Lucas 22, versículo 42, é verdadeiramente uma oração do Filho ao Pai, na qual a vontade humana natural foi totalmente levada para dentro do Filho. E isso se exprime no abandono total do eu de Jesus ao tu de Deus Pai. Jesus acolheu em si a oposição da humanidade, que a transformou, de tal modo que agora, na obediência do Filho, estamos presentes todos nós.
somos todos levados para a condição de filhos no Filho.